Oi, pessoal. Vamos falar sobre alegações finais. Qual vai ser o nosso roteiro de aula? O nosso roteiro de aula vai ser efetivamente aquele roteirinho que eu postei lá na Mediateca. Então é por aqui que a gente vai fazer esse trabalho de alegações finais. Vou trabalhar cada ponto e cada passo aqui do roteiro com vocês, tá? Então vamos iniciar pelo seguinte. Lembre-se, alegações finais é o último momento processual antes da sentença, cuja finalidade é influir na decisão do magistrado. O que acontece aqui? Toda matéria de defesa vai ser abordada nessa oportunidade processual. Aqui é que efetivamente a gente vai trabalhar tudo da defesa. Então está vigindo aqui o princípio da concentração da defesa. Tudo que for necessário, tudo que for formulado, tudo que tiver de tese é a oportunidade para que a gente possa trabalhar aqui agora nesse momento, certo? Endereçamento. Nossa peça é endereçada para quem? A nossa peça vai ser endereçada para aquele juízo que nos intimou. E ponto final. Ah, professor, mas se o juízo que me intimou for incompetente, tu vai arguir isso em exceção, correto? Então, endereçamento é para o juízo que nos intimou para apresentar a peça processual. Ponto. Tá? No preâmbulo. O nome do réu já está qualificado, por óbvio, né? Nós já estamos em sede de alegações finais, já teve instrução, o réu já está reconhecido, já se sabe quem ele é, não tem mais esse tipo de dúvida que poderia ter lá em sede da denúncia, aqui não tem mais. Então, ele já está qualificado, ele vem através dos seus procuradores com fulcro aonde? Qual o artigo? Fundamento é o artigo 403, parágrafo 3º. A gente vai trabalhar com uma exceção. Por quê? Porque a regra é o caput do artigo que as alegações finais são orais. Na prática, professor, como funciona? Na prática, essa exceção é a mais trabalhada. A maioria dos juízes entende por fazer alegações finais por memoriais. Algumas exceções, em processos mais fáceis de julgar, onde não se tem muita matéria, eles até trabalham a alegações finais orais, mas a regra é trabalhar por memoriais. Então, vocês vão apresentar o quê? Memoriais ou alegações finais por memoriais, certo? No processo em epígrafe, que se já foi colocado acima, né, movido pela justiça pública, em regra, ações penais públicas incondicionadas, que são as que a gente vai trabalhar, né? Através do seu promotor. Aí eu coloco aqui, poderá ser feito um relatório sucinto introduzindo a matéria de defesa, se quiser, não é obrigatório. Por que isso, gente? O nosso gabarito ele não contempla nota ao relatório. Mas sugiro que eu faça um relatório simples, como eu coloquei aqui, sucinto. Por que um relatório simples? Um relatório simples pelo seguinte, o que nós temos até agora no processo? Nós temos um caderno indiciário, por óbvio não vai falar bem do réu, estamos defendendo ele. Uma denúncia, ninguém denuncia um santo, né? Também não vai falar bem do réu. Temos uma resposta à acusação, onde é uma peça genérica que a gente já viu, que simplesmente vai abordar ou a matéria que já está estampada e comprovada nos autos, ou ela vai meramente alegar e dizer que irá comprovar durante a instrução. Então, ela está transferindo essa oportunidade de defesa para esse momento processual, para as alegações finais, onde tem a concentração da defesa, né? Então, não vai interferir muito. A instrução eu vou abordar no meu mérito, não vou ficar falando repetidamente tudo que vai acontecer. Isso vai se tornar chato. Né? Vai ficar uma peça maçante. Não é o caso. E vem, então, alegações finais do MP. Em regra, não vou falar bem do réu também. Então, se eu for fazer um relatório introduzindo toda a matéria, falando de tudo, vou falar muito mal do meu cliente. O que eu faço, então? Eu vou falar um relatório muito simples. Fulano de tal está sendo processado pela suposta prática de tal crime. O processo foi devidamente instruído, se tiver alguma nulidade a gente pode até falar ali, né? O Ministério Público, em sede de alegações, requereu a condenação dos moldes da inicial e o processo veio para que a defesa promovesse as suas derradeiras alegações. Então isso se faz em, no máximo, 3 parágrafos, muito simples, certo? Em 1 parágrafo, 2 parágrafos dá para fazer isso. Depois a gente vai trabalhar o quê? As preliminares. O que vem a ser preliminar em processo penal? Eu subdividi ela em 2 grupos, A e B. No A, a gente está trabalhando com as prejudiciais de mérito, que são o quê? As causas de extinção da punibilidade. Todas estão previstas no artigo 107 do Código Penal. Então, por óbvio, né, gente? Nós temos aqui o artigo 107 com vários incisos.
Cada inciso desses pode ser uma ou até mais do que uma preliminar. Morte do agente, prescrição, decadência, tudo isso é previsto ali. Então a gente vai ter que dar uma olhada. Caso porventura esteja estampado na tese uma dessas possibilidades, o que eu vou pedir em sede de preliminar? A extinção da punibilidade. É o caput do artigo. Então, meu pedido é a extinção da punibilidade. Por óbvio, fulmina o processo. Correto? Mas nós temos também a segunda possibilidade de preliminar, que são as nulidades. E as nulidades a gente vai trabalhar e, na prática, é o que mais existe em sede de preliminar, são as nulidades. Então, essa é muito mais possível e plausível de vir a acontecer. As nulidades elas são subdivididas em dois grandes grupos, as nulidades absolutas e relativas. As absolutas são aquelas insanáveis e as relativas são aquelas sanáveis. Essa é a grande diferença entre as nulidades absolutas e relativas. Na prática, qual a diferença entre a nulidade absoluta e relativa? Na prática, o momento de arguição da nulidade é que é a principal diferença que a gente vai abordar aqui agora. Né? Porque a nulidade relativa, caso eu não requeira dentro do momento mais hábil, ou seja, assim que eu descobrir no primeiro momento processual posterior a ela, decaiu o meu direito. Então, eu não posso mais trabalhar com essa nulidade. Ela vai se tornar uma mera irregularidade e ponto. A nulidade absoluta não. Ela já pode ser arguida a qualquer momento. Certo? Então, essa é a grande diferença. Mas a consequência, tanto de uma nulidade absoluta quanto relativa, ela é a mesma. Ou seja, o processo ele vai voltar àquela etapa onde aconteceu a mácula, a nulidade propriamente dita, vai consertar o erro e ele continua a tramitação. Certo? Tanto para a absoluta quanto para a nulidade relativa. Vamos dar um exemplo clássico aí de nulidade absoluta, cerceamento de defesa. Não ouviu uma testemunha rolada pela defesa. Nesse exemplo, nós temos o quê? A violação ao artigo 5º, inciso 55 da Constituição, que é o quê? Ampla defesa, contraditória e ampla defesa. Então, cerceou a defesa do réu de ouvir a testemunha que foi arrolada dentro do prazo legal, dentro dos limites da lei, do número legal, e não foi ouvida, certo? Então, está prejudicando a defesa, isso é um cerceamento de defesa. A gente vai requerer a nulidade absoluta. O que acontece com o processo? Ele retoma, ele vai voltar a retroagir até esse ponto onde teve a mácula, consertar a mácula e continua a tramitação. Então, no caso, vão remarcar uma audiência para ouvir a testemunha faltante e o processo continua. Tá? Então, a nossa segunda possibilidade aqui de preliminar as nulidades, nós não vamos pedir a extinção da punibilidade. Isso é letra A. O processo ele não vai extinguir, ele simplesmente vai retroagir aquele ponto onde teve o problema, resolver o problema e continua a tramitação. A gente vai trabalhar sempre com a regra, ações penais públicas incondicionadas. Então ele tem impulso oficial, ele não para, certo? Então é isso que a gente vai trabalhar em sede de preliminar. Na defesa de mérito, é a dedução jurídica das pretensões. É aonde vai se trabalhar o mérito efetivo do processo. Tudo aquilo que foi arguido e trabalhado no processo. Quais são as possibilidades de defesa? Segundo o nosso roteiro, nós temos como primeira possibilidade a absolvição. E ela é a mais benéfica, por óbvio, né, gente? Para que eu possa requerer a absolvição, não devem estar estampados os 3 requisitos para condenação. Então, para eu poder condenar alguém, o que eu tenho que ter no processo? Culpabilidade, autoria e materialidade. Leia-se culpabilidade como imputabilidade. Isso é doutrinário, a gente traz a culpabilidade por ser doutrinário. Então, o réu é maior e mentalmente são. Ponto. Isso que se discute aqui. Autoria. Autoria é quem efetivamente fez algo, certo? O Everson, deixa eu pegar aqui. O Everson subtrai para si uma caneta. Então, qual é a materialidade do crime? A caneta. Quem é o autor do crime? Everson. Correto? Então, estando contemplado, ele é maior mentalmente são, não tem qualquer tipo de problema mental, maior de idade, já tem 18 anos completos, certo? Tem comprovado a materialidade,
e a autoria. Então, o que acontece aqui? Eu vou pedir absolvição nesse processo? Não, não vou. Não vou pedir. O que eu posso pedir? Uma outra coisa que a gente já vai ver ali na frente. Mas a absolvição não tem como. Está comprovada a autoria, a materialidade e a culpabilidade do réu. Então, caso eu tenha dúvida em relação a um desses requisitos, o que eu peço? A absolvição. Caso um desses requisitos não esteja estampado no processo, o que eu vou pedir? A absolvição. E qual é o fundamento? Qual o artigo que eu vou embasar o meu pedido de absolvição? Só tem um artigo. É o artigo 386 do Código de Processo Penal. E, por óbvio, eu vou ter que trabalhar um dos incisos. Eu vou chamar a atenção para o inciso 7, que é a insuficiência probatória. É o tal do indúbio pro réu. Na dúvida, vai se resolver em favor do réu. Certo? Mas nós temos 7 incisos. Estou falando só do 7. Tem os outros todos para que a gente possa ler. E daí sim poder trabalhar. A gente sempre trabalha com um inciso. Um dos incisos só. Certo? Gente, então isso é a primeira tese, a absolvição. Na nossa segunda tese, nós temos a desclassificação. O que vem a ser isso? Desclassificar é pedir, elaborar na sua tese, um pedido onde tire de uma figura típica onde tem uma pena maior e coloque essa conduta numa figura típica onde tem a pena menor. Desclassificar, por exemplo, de um roubo para um furto, de um roubo para um estelionato. Vamos usar aqui a lei antidrogas, de um tráfico para um uso, certo? Então, fica fácil de contemplar essa situação. E isso vem a ser, então, a desclassificação. Sempre desclassificar de uma conduta onde tem uma pena maior para uma conduta onde tenha uma pena menor. E nós temos ainda uma terceira possibilidade de tese defensiva, que é o quê? A redução da pena. Eu vou usar como exemplo aqui a lei antidrogas. Fica bem fácil para a gente contemplar, inclusive essas 3 figuras que a gente trabalha aqui em sede de mérito das alegações finais. Vamos lá. Para a redução da pena. A pessoa é presa, como já aconteceu com um cliente meu, um caso verdadeiro, por óbvio, não vou dar o nome, mas posso contar o fato. Ele foi preso e foi apreendido com ele 1.800 comprimidos de êxtase e R$2.000 em dinheiro. Então, o que ele vai alegar? Isso é tráfico, é êxtase. Uma quantidade dessa seria impossível ele alegar consumo. Então, não dá para desclassificar, né? O que ele iria trabalhar? Ah, não, a droga não era minha. Pô, estava com ele, foi apreendida com ele, tinha dinheiro. Então, quer dizer, não tem como tu fugir de uma situação de tráfico aí. Ele vai poder desclassificar do tráfico para o uso, do 33 para o 28? Não dá, não cabe. É uma quantidade muito grande de drogas. Com dinheiro, não teria como ele trabalhar uma desclassificação, dizer que aquilo era para o uso. O que ele vai poder trabalhar? Aquela figura prevista lá no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei Antidrogas, a 11.343/06, que é o quê? O privilégio. O tráfico privilegiado diz o seguinte: se o autor é primário, de bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas e nem participa de organização criminosa, cabe a ele a redução da pena em até 2/3, certo? Esses 2/3 reduziriam a pena dele para 1 ano e 8 meses. Isso significa que a pena abaixo até de 2 anos, ela seria substituída. Uma pena privativa de liberdade por 2 restritivas de direito. Foi o que aconteceu com esse meu cliente. Ele teve a pena substituída, pegou lá um serviço comunitário durante o período em que cumpriria a pena e pagou um valor pecuniário. Foi isso que aconteceu, por um traficante. Então, quer dizer, olha como essa redução da pena aqui é significativa. Né? Tiramos ela de um crime hediondo com pena mínima de 5 anos para uma substituição por 1 ano e 8 meses de serviço comunitário, trabalhando semanalmente, e o pagamento de uma cesta básica, de um valor, né? É claro que não foi um salário mínimo, foi bem mais, mas de qualquer maneira foi um pagamento pecuniário. Né? Ele não teve que resgatar essa pena corporal, não teve que ser preso. Então ela funciona. Então no tráfico fica bem fácil, né? Na lei antidrogas fica bem fácil de contemplar essas 3 figuras. Foi encontrado droga lá no terreno atrás da sua casa. Ah, é dele, foi preso por tráfico? Eu posso negar a autoria. A materialidade não me vincula. Então, o que eu vou pedir aí? Absolvição. 3867. Foi encontrado lá, mas não é meu. Estou negando a propriedade daquela droga.
certo? Nós temos ainda a desclassificação. Foi encontrado com ele uma porção de 50 gramas de maconha. Pô, eu sou usuário de drogas. Eu estava usando aquela maconha para o consumo próprio. Eu iria fumar. Então, vou pedir o quê? Uma desclassificação. Desclassificado o artigo 33, tráfico para o uso, o 28 da mesma lei. Certo? Ou ainda, terceira possibilidade, aquela que eu acabei de passar a vocês, do meu cliente lá do êxtase, né? Então, teríamos as três figuras bem explicadas, bem fáceis de serem entendidas aqui na nossa defesa de mérito, tá? Então, na defesa de mérito, nós teríamos essas três possibilidades para poder trabalhar. E daí vem a pergunta, professor, e se a minha preliminar for forte suficientemente para que eu não precise abordar as outras teses? O que eu faço? Eu abordo as outras? Sim, você deve abordar todas as teses possíveis. É a concentração de defesa. Lembra que eu falei no início? É a concentração. Então, eu vou abordar, se possível, as 4 teses. Uma preliminar, minhas provas são sempre com uma preliminar só. Tem uma, certo? No mérito, se possível, vou abordar a absolvição. Se possível, vou abordar a desclassificação e, se possível, a redução da pena. Então, eu posso trabalhar com 4 teses ou uma preliminar, uma tese de mérito, 2 ou as 3 teses de mérito, certo? Então, isso sempre vai ter. Vamos lá. Nos pedidos e requerimentos. Gente, tudo que eu fundamentei eu tenho que pedir. Então, por óbvio, em sede de preliminar, eu vou pedir o quê? Caso seja uma prejudicial de mérito, letra A do nosso modelo, nosso roteiro, eu vou pedir a extinção da punibilidade, certo? Caso a preliminar seja uma nulidade, letra B, eu vou pedir o quê? Que o processo seja anulado a partir daquele momento, correto? Depois, alternativamente, por óbvio, é alternativo o pedido da absolvição, apesar dele ser benéfico, mas primeiro analisa o quê? O julgador vai analisar primeiro a preliminar, certo? Então, alternativamente, eu vou pedir uma absolvição, se possível, caso não esteja contemplado os 3 requisitos que a gente falou. Vou pedir uma desclassificação, quando possível, e também posso pedir uma redução da pena, quando possível. Então, eu posso trabalhar com essas 4 teses, certo? Igual explicado ali. E para a gente finalizar, local, data e assinatura. Nesse local, data e assinatura, nós vamos identificar, não tem problema, que não é concurso, pode identificar, tá? Vamos colocar o nosso nome na tese, nós somos os advogados, os procuradores, no caso do trabalho feito em grupo, no caso de uma prova individual, o nome de cada um, né? Local, data e assinatura. O que eu cobro aqui? O prazo. Qual o prazo para alegações finais, segundo o parágrafo 3º do artigo 403? O prazo é de 5 dias. Como é que eu conto esse prazo no processo penal? Ele é o prazo contado a partir do momento da intimação. Não é da juntada nos autos, é da intimação. São 5 dias corridos e não úteis. Então vamos lá. Se eu fui intimado hoje, sexta-feira, por exemplo. Sexta-feira eu fui intimado, exclui o primeiro, inclui o último, 5 dias. Sexta-feira, exclui o primeiro, não conta sábado e domingo. Então eu vou contar segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira da outra semana seria meu prazo. Entendido? Vamos dar outro exemplo. Eu fui intimado numa quinta-feira. Qual é o meu prazo? Exclui o primeiro, exclui quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça-feira é meu prazo. Os 5 dias contemplados aqui, certo? Então, são dias corridos. Contou o final de semana. Quando ele inicia no fim de semana, no caso de uma sexta, claro, eu não conto. E quando ele termina também. Eu fui intimado numa segunda. Exclui o primeiro, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Meu prazo é segunda-feira, certo? Então, quando ele inicia ou quando ele termina no final de semana, eu sempre uso o primeiro dia útil seguinte. No caso, segunda-feira. Certo? Essa é a contagem do prazo que a gente trabalha no processo penal. Então, era isso que a gente tinha para a nossa tese. Acredito que ficou bem claro, elucidamos todos os pontos, seguir o roteiro para que possamos elaborar essa peça sem maiores dificuldades. Pessoal, obrigado, bom trabalho e saúde!